Vamos para o tema muito importante para a prova do Enem de 2018, que é cidadania. Então, a cidadania é um processo contínuo, dinâmico, conquistado por meio de uma ação coletiva. Repare bem que, em um período da história, essa palavra cidadania ela estava restrita a um grupo específico de pessoas. E aí depois, por meio de movimentos sociais, por meio de reflexões filosóficas e sociológicas, o conceito de cidadania foi sendo alcançado por todos. Ok? Então, cidadania é um conjunto de leis, normas e regulamentos que garantem a igualdade e a liberdade individuais em um país. Então, para você ter direito à cidadania plena, você tem que ter os direitos civis, políticos e sociais alcançados em uma Constituição e também, claro, colocados em prática por meio de políticas públicas. Então, o que seria direitos civis? Direitos civis é o direito à vida, à liberdade, à propriedade privada, o direito de ir e vir e o direito à liberdade de expressão. Os direitos políticos é um direito de você votar em alguém e também ser votado. É o direito de você participar de um sindicato e se organizar politicamente e defender a sua categoria. É o direito de você se associar a uma ONG, a uma associação filantrópica, e o direito de você criar um partido político ou participar de um partido específico. Ok? Direitos sociais é o direito que você tem a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, ao transporte, à moradia e a um salário justo. Então, cidadania plena é quando você consegue aí ter na Constituição os direitos civis, políticos e sociais, tanto assegurados por lei quanto colocados em prática. Ok? Então, aqui no Brasil, como que esse conceito de cidadania ele foi sendo construído? Bem, gente, várias questões no Enem já caíram, mas aqui eu peguei a prova só de 2017. E aí você consegue observar como que o conceito de cidadania ele foi criado por meio da história e algumas questões conseguem especificar, né, tipo, assim, momentos bem determinantes na história do Brasil. Por exemplo, caiu uma questão belíssima no ano passado sobre a República Velha, que fala, né, claro, um pouco sobre como que era visto a cidadania nesse período. Então aqui está o texto 1, que tem um coronel, olha, está sendo representado por esse homem, e aqui um eleitor, representado por esse animal. Aqui está uma moça, né, ao lado de uma urna, e claro, esperando esse coronel, trazendo, né, ele está trazendo um eleitor, e com certeza ele vai dizer o seu voto para essa mulher. Então o texto diz assim: durante a chamada República Velha, as eleições, apesar de diretas e periódicas, serviam tão só para legitimar o controle do governo pelas elites políticas estaduais através do poder dos coronéis. Então, as fraudes ocorriam em todas as fases do processo eleitoral: alistamento, voto, apuração, reconhecimento dos eleitos, de forma institucionalizada e estatizada. Então, gente, o coronel ele criava o seu curral eleitoral, que eram todas as pessoas que trabalhavam para ele, todos os seus conhecidos, e aí ele meio que criava um cabresto, né? um controle rígido sobre essas pessoas. Por exemplo, aqui um eleitor, ele era ou um trabalhador, ele ou prestava um serviço, ou então, claro, era um conhecido, mas ele tinha esse vínculo de dependência com o coronel. E aí o que acontecia? O coronel, ele dizia para esse eleitor: olha, você tem que votar nesse fulano, ou então tem que votar no ciclano. E aí esse eleitor ele tinha que votar no candidato do coronel. Ele não tinha uma segunda opção. O coronel ele colocava um cabresto nesse eleitor. Ele tinha um controle muito rígido
sobre a escolha política desse eleitor. Então, diz assim, ó, no período em que a imagem e o texto se referem, o processo eleitoral limitava o quê? A liberdade de escolha, né? É a letra C. Esse eleitor aqui ele não tinha escolha, gente. Se ele tentasse pensar em uma outra opção, esse coronel aqui ele ia intimidá-lo. Esse coronel poderia tirar o emprego desse eleitor. Esse coronel, né, poderia punir ele de alguma forma, ok? Uma retaliação ou uma coisa do tipo, beleza? E não esqueça que esse sistema aqui, ó, do coronelismo, ele era institucionalizado, né, e estatizado, ok? Não vamos entrar em muito detalhe, né, mas a Constituição que estava em vigor no período do coronelismo era a Constituição de 1891. Houve o fim do voto censitário, que na Constituição anterior era legitimado, então votava só quem tinha dinheiro. Na Constituição de 1891 não existia mais o voto censitário, poderia votar aí qualquer cidadão, só que havia um limite, né? Os analfabetos, os mendigos, as mulheres, os soldados não poderiam votar. E o voto era aberto, dando aí a abertura para o voto de cabresto. Ok? Prossigamos. Questão 42. Em 1917, uma greve geral paralisou totalmente a cidade de São Paulo por 8 dias. As principais reivindicações eram o aumento de salário, a redução de jornada, que eles trabalhavam 12 a 16 horas diárias, o fim da exploração de menores e mulheres e a transformação das condições gerais de trabalho. Vitorioso, o movimento assustou as elites. A iniciativa que viabilizou a conquista dos direitos mencionados no texto partiu 2. Então olha aqui, gente. Nós temos um período muito interessante na história do Brasil, 1917. Aqui algumas indústrias, algumas fábricas estavam começando a se fortalecer, né, a se consolidar. E você sabe que quem foi trabalhar nessas indústrias, nessas fábricas, não foram os escravos. Você sabe que os escravos, depois que foram libertos pela Lei Áurea, eles ficaram à margem da sociedade. E quem foi trabalhar nas fábricas foram os europeus, né, italianos e outras pessoas que moravam na Europa. E aí vou dar um exemplo aqui dos italianos, né? Eles trouxeram ideias anarquistas, socialistas, marxistas, e aí essa ideia, né, de consciência política, de consciência de classe, ela foi se fortalecendo no Brasil. E isso foi um dos fatores para a criação de sindicatos. Gente, nós estudamos, né, que você se organizar politicamente, você se vincular a um sindicato, ele é um dos exemplos de direitos políticos. Então, o conceito de cidadania aqui no Brasil começou a se ampliar. Olha aqui, ó, 1917, tá vendo? Os trabalhadores organizados em sindicato de classe se uniram politicamente, fizeram uma greve, uma paralisação forte, e aí começaram a reivindicar os seus direitos, ampliar o conceito de cidadania aqui no Brasil, por meio da ação coletiva. Ok? Questão 33. Nos principais centros urbanos do Brasil, os movimentos populares passaram a desenvolver ações contestatórias a partir da metade dos anos de 1970, tendo por eixo a posse da terra e o acesso aos serviços públicos. Os objetivos da mobilização dos grupos citados estão associados à busca de... Gente, olha, o Brasil agora ele está se fortalecendo e está sendo um Brasil urbano, né? Aqui em 1970 já é fato. A maioria das pessoas moram na cidade, não moram mais no campo. E essas pessoas que moram na cidade, elas agora vão ter novas necessidades. E claro, né, novos problemas sociais. E aí eles querem agora serviço de qualidade,
eles estão reivindicando agora, estão procurando novos direitos, estão querendo contestar algumas coisas que estão erradas em termos de política pública nesse período. Então, o objetivo da mobilização dos grupos citados estão associados à busca de... Gente, eles não estão querendo obra de caridade, né? Essas pessoas aqui que estão querendo acesso aos serviços urbanos, estão querendo contestar as políticas impostas pelo Estado, eles não querem favores dele, né? Essas pessoas não querem reconhecimento de privilégio de classe. O que essas pessoas querem, o que esses grupos estão almejando é garantir o exercício à cidadania, ok? É o mínimo, né, gente? Questão 58. Vamos lá. De 2017. Está restabelecido no país o período da eleição direta para presidente da República em 2 turnos, com data a ser fixada pela Constituinte. Os capitais dos estados também poderão escolher seus prefeitos municipais. Por 458 votos a favor na Câmara, 62 no Senado e nenhum contra, essas mudanças condicionais foram aprovadas pelo Congresso no dia 8 de maio de 1985. O fato político institucional mencionado no texto está associado a... Gente, você tem que compreender um pouco o contexto em que esse fato aconteceu. Sabe que em um período desde 1964 nós temos a ditadura no Brasil. E aí o conceito de cidadania ele foi limitado, gente. Direitos civis eles foram restringidos, direitos políticos foram restringidos. O direito de votar, por exemplo, foi restringido. E os direitos sociais também foram limitados. E aí esse fato aqui, político institucional, que está dando aqui, eleição direta para presidente da República, ele está ampliando novamente, né, o conceito de cidadania, ampliando os direitos políticos no Brasil, né? Então, esse fato político institucional não tem nada a ver a B e C. A correta letra D, porque contribui, é uma contribuição do movimento pela redemocratização do país. O que o povo quer nesse momento, pós-ditadura, é conquistar seus direitos políticos. É por isso que tem um dos movimentos bem fortes nesse período, que é a direta já. O povo vai às ruas, né, tentar dizer que eles querem escolher o seu presidente da República. Ninguém mais lá dentro de 4 chaves, 4 paredes, escolher o presidente da nação. Não, o povo quer. E a direta já é um dos movimentos aí que mostra essa necessidade de ampliar o conceito novamente de cidadania aqui no Brasil. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Valeu!